Bom, pessoal, começar então agora a nossa última aula, né? A gente vai trabalhar nessa aula com a discussão sobre distribuição de renda e crescimento. Ela, na verdade, a gente vai ver que é uma discussão que ela não surge daí, da própria ideia de distribuição de renda, mas a distribuição de renda, como a gente já viu, ela é extremamente importante nos modelos keynesianos para explicar por que em alguns resultados, né, você tem o ajuste do modelo do Harold Domer a partir da ótica da demanda e não da ótica da oferta. Então, como a gente vai ver, não é necessariamente o objetivo desses autores entender a questão da distribuição de renda, mas a partir do momento que eles começam a discutir isso, isso vira um tema bastante relevante. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Então, bom, basicamente o que a gente tem, né? A gente trabalhou com o modelo Harold Domer primeiro, o modelo lá original de 1937, e a gente foi passando pela discussão sobre o crescimento liderado pela demanda, e ele foi tomando um rumo que é um pouco diferente daquele crescimento, daquelas teorias de crescimento que a gente viu no início do curso, que é o do Solon, e depois, na segunda parte, que são os modelos de crescimento endógeno, porque ela não olha para os fatores de oferta somente, mas ela tenta entender como a oferta interage com a demanda na geração de renda. Então, são modelos essencialmente keynesianos, né? Exatamente porque eles entendem que o crescimento da demanda no curto prazo é relevante, mas também tem efeito sobre o crescimento no longo prazo. Você tem o que a gente poderia chamar até de esterese, né? Que seria o efeito desvios muito prolongados no curto prazo podem gerar efeitos de longo prazo nas economias. A gente trabalhou com o modelo Harold Domer, depois a gente foi pelas hipóteses do modelo de crescimento liderado pela demanda, a discussão de por que o investimento ele é gerado, né? Por que a poupança é gerada pelo investimento? Então, o capital de uma economia não é dado exogenamente pela taxa de poupança, mas ele é gerado pelo próprio processo de investimento. Então, você não tem um limitante ex ante do investimento, que seria a poupança. Você, na verdade, tem a poupança sendo gerada pela realização do investimento, assim como a mão de obra, né? A gente viu que também você pode atrair ou expulsar mais gente a partir disso. Depois a gente falou nas últimas aulas, a gente falou de crescimento das exportações e restrito pelo balanço de pagamentos, onde o comércio exterior entra como um fator determinante da taxa de crescimento das economias, né? E por fim, agora a gente vai falar desse crescimento com distribuição de renda, ou melhor, como crescimento e distribuição de renda se relacionam. Bom, a gente tinha falado lá naquela discussão sobre o Harold Domer, sobre o que era o fio da navalha. O fio da navalha basicamente era uma situação em que o crescimento garantido ele seria essa taxa de crescimento em que a geração de produto, né, de investimento e capacidade produtiva era exatamente igual à demanda gerada por essa capacidade produtiva. E isso tinha também, fio da navalha, exatamente porque as economias tinham que estar naquele ponto exato, senão elas tenderiam a dispersar, né? Tinha também a necessidade das economias crescerem a taxa de crescimento natural. Caso contrário, existiria aí uma tendência ao excesso de desemprego ou uma superutilização da mão de obra. A resolução que foi dada pelo modelo de Solon essencialmente passa pela alteração da relação capital-produto, ou capital-produto incremental, né? Que seria medido pelo C. Então, na medida em que a economia vai crescendo, ela vai reduzindo a razão do capital por produto, na medida em que o capital se torna menos produtivo, né? Desculpa, ela vai crescendo, vai aumentando a razão do capital produto, na medida em que o capital se torna mais produtivo, menos produtivo, e aí o que acontece você tem um ajuste aqui dessa taxa. Bom, quando a gente entra na discussão pela ótica keynesiana, a abordagem vai ser muito mais para um ajuste pelo lado da oferta. Então vai ter uma mudança não no C, mas no S. Então a questão da distribuição de renda, ela aparece aí muito mais para tentar entender como a taxa de crescimento garantida se ajusta à taxa de crescimento natural, do que para entender propriamente o que se dá, como se dá essa questão de distribuição de renda. Os
chamados neo-keynesianos, né? Aí eu vou colocar dois que são os primeiros, e aí tem a John Robinson também, mas o Caldor e o Pazinetti, eles discutem isso a partir da ideia de que, na medida em que os trabalhadores têm propensão a poupar diferente dos capitalistas, no caso eles chegam no modelo mais básico, a assumir que todos os trabalhadores não poupam nada, né? Eles consomem tudo que eles ganham, mas na medida em que eles têm propensão a poupar e a propensão a consumir diferente, quando você distribui renda, você altera o S, né? Não altera o C, mas você altera o S, de forma que esse GW se ajusta ao GN. Bom, só que essa discussão, e essa discussão do final da navalha, ela trouxe uma outra discussão com ela, que é exatamente a questão da distribuição de renda. Porque se o ajuste se dá pela distribuição de renda, existe uma relação entre crescimento e distribuição de renda. E eles tentam entender, a partir desse contexto, qual é essa relação. Como que maior distribuição de renda ou menor distribuição de renda afeta positivamente ou negativamente o crescimento. Muitas vezes a distribuição de renda ela é vista pela ótica das pessoas. O que seria essa distribuição de renda pela ótica das pessoas? Seria a distribuição pessoal da renda. Então, quem já viu vai lembrar, né? O índice de Gini. O índice de Gini ele mede exatamente essa distribuição pela ótica das pessoas. Ele olha, coloca as pessoas, elenca as pessoas em ordem da renda delas e verifica se elas estivessem no limite, né? Se elas têm a renda exatamente igual, você vai ter o índice de Gini zero, né? Que é o menor possível, que significa que é a melhor distribuição de renda possível. A divergência de renda entre as pessoas é zero. No limite superior, você tem o caso em que uma pessoa ganha tudo e todas as outras ganham zero. E aí você tem o caso pior, né, da distribuição de renda, que seria a concentração máxima de renda, e no limite, se tiver infinitas pessoas nesse sistema, você tem um índice de Gini que tende a 1, e se o índice de Gini tende a 1, quer dizer que você tem concentração máxima de renda. Lógico, uma pessoa ganha tudo, todas as outras ganham zero. Uma outra forma de se medir a distribuição de renda, que acaba sendo mais fácil por conta dos dados disponíveis, né? E também porque ela resume um pouco da lógica econômica de que a gente pode dividir a economia de acordo com a ótica da renda, é separar as pessoas entre trabalhadores que recebem salário e capitalistas que recebem lucros. P de profit, W de wage, então salário e lucro. Bom, o PIB ele é basicamente os salários mais lucros de uma economia. Você tem um monte de divisões da economia. Você pode dividir pela ótica do gasto, né? Consumo, investimento, gasto do governo, exportações e importações. Pela ótica da produção, né? Você consegue separar, colocar uma função de produção. Pela ótica dos setores, então é a indústria que a gente viu lá, né? Indústria, manufatura, agricultura, mineração, serviços, tudo mais, né? E você pode dividir pela ótica da renda, que é de onde é quem recebe a renda nessa economia. Então a renda ela é dividida entre, se você tem trabalhadores e capitalistas, ela é dividida entre salários e lucros. Só isso já soma renda. Bom, os salários eles geram, e aí já misturando um pouco, né, as duas óticas da renda, você recebe um salário, você pode consumir ou pode poupar. Você recebe um lucro, você pode consumir ou pode poupar. E aí eles separam os salários em consumo dos trabalhadores e poupança dos trabalhadores, né? A soma da poupança e do consumo vai dar o salário. Então, na verdade é o contrário, né? O salário ele se divide nessas duas coisas. Então, eu recebi um salário, eu recebi R$1 de salário. Ele vai se dividir entre o que eu consumo e o que eu poupo. Eu recebi R$1 de lucro, ele vai se dividir entre o que eu consumo e o que eu poupo. É o consumo capitalista e a poupança capitalista. E aí que entra a parte sacana do modelo, mas que é bem ilustrativo, né? Na verdade, é sacana só para facilitar a análise, mas ele não precisaria assumir isso. Bastaria assumir que a propensão a poupar dos capitalistas é diferente dos trabalhadores. Mas para facilitar, eles falam que os trabalhadores consomem tudo que ganham. Por quê? Porque é uma ideia de que todo esse W vai ser gasto com consumo. O trabalhador não tem espaço na renda para ficar poupando.
Lógico que na realidade é um pouco diferente. O Calder mesmo tem um modelo que ele mostra que não precisa necessariamente você assumir isso. Isso é uma hipótese só para facilitar o cálculo. Mas se essa razão aqui, a propensão a poupar dos capitalistas, o S sobre W, SW sobre W, for menor do que o SK sobre P, né, que seria a poupança capitalista sobre os lucros capitalistas, a renda capitalista, já era suficiente para chegar nesse resultado. Né? Mas, bom, vamos assumir então que SW é zero, para facilitar a conta, então os trabalhadores só consomem, eles não poupam nada. Então, toda a poupança, e portanto todo o investimento, é realizado pelos capitalistas. Ah, mas os trabalhadores não realizam nada de investimento? Não, porque eles, exatamente, se eles realizarem investimento, eles se tornam capitalistas. Quem investe é o capitalista. Mas mais do que isso, mais do que não realizar investimento, ele não realiza poupança. Ele não gera nenhuma poupança para a economia. Por quê? Porque ele não tem renda suficiente para poupar. Ele consome tudo. Então, o que aconteceria nessa economia? A gente poderia somar aqui, né, só substituindo essas equações. Então, y é igual a CW mais SW mais CK mais SK. Como o SW é zero, a gente tem que o y vai ser igual a o consumo dos trabalhadores mais o consumo capitalista mais a poupança capitalista. Bom, isso aqui é o consumo total da economia. Só tem trabalhadores e capitalistas, né? O consumo dos trabalhadores mais o consumo dos capitalistas é o consumo. Só tem um cara investindo, que é o capitalista. Então, o investimento vai ser igual à poupança do capitalista. Se a gente tem, por definição, que a parcela da poupança do capitalista é o quanto que ele poupa em relação ao que ele ganha, então, basicamente, a poupança, o investimento vai ser dado não pelo SY, mas pelo SKP. O que é esse SKP? Isso aqui é a renda do capitalista, o P, né? O que é o P? É o lucro. Então, a renda do capitalista é o lucro, multiplicado pela poupança, propensão a poupar do capitalista. Então, aqui, dessa equaçãozinha aqui, a gente tem basicamente o que vai ser o investimento. Bom, para começar a tentar entender como funciona essa economia, a gente vai olhar para como que dá o processo de crescimento econômico, a acumulação de capital. Se a gente define, e aí se a gente considera que o I é o SP vezes K, SK vezes P, desculpa. E eu divido isso pelo K, eu vou ter essa equação que é chamada de equação de Cambridge, equação fundamental de Cambridge. Por quê? Porque esses caras estavam lá em Cambridge e desenvolveram isso, Cambridge do Reino Unido. Né? E qual que é a ideia? É que a acumulação de capital, que é basicamente o investimento pelo capital existente, é quanto você está aumentando sua capacidade de produzir, né? Seria a mesma coisa que o lucro, a renda dividido pelo o crescimento da renda, né? O investimento vai determinar o crescimento da renda, dividido pela renda, que é determinada pelo K. Então, no longo prazo, isso aqui é crescimento do produto, né? Bom, o investimento sobre o K, ele vai ser dado, que seria a taxa de crescimento, taxa de acumulação de capital da economia, né? Taxa de acumulação da economia, vai ser dado por essa equaçãozinha, em que esse π, agora a gente vai usar muito esse π. O que esse π é? Ele é o profit share, ele é a participação dos lucros na renda. Então, se a gente voltar aqui, ó, seria esse, voltar aqui, esse P é o π, seria o P sobre o Y. E 1 menos π, obviamente, é o W sobre o Y. Então, a participação dos salários na renda vai ser dada pelo π. Eu vou definir desse jeito. Porque ele vai ser a nossa medida de distribuição de renda. Um país que tem muita distribuição de renda, tem uma alta distribuição de renda, uma boa distribuição de renda, vai ter um baixo PIB, porque vai ter uma pequena participação dos lucros na renda. Um país que tem uma distribuição de renda ruim vai ter uma alta participação dos lucros na renda. Por quê? Porque exatamente os capitalistas vão ganhar muito e os trabalhadores vão ganhar pouco. Então, essa chamada distribuição funcional da renda, substituindo lá, considerando aquela função, né, de crescimento garantido que é igual a S sobre C, como S ele pode ser substituído por SKP, né, que vai ser daquela equação anterior que a gente viu, a gente tem essa equação que é a equação fundamental de Cambridge. Qual que é a ideia dessa equação e por que ela é importante? Porque ela vai mostrar para a gente que, dado a taxa de poupança capitalista,
variações no PIB vão aumentar ou reduzir o crescimento econômico. Essencialmente, dessa equação, né, a gente verifica que se a gente tem uma piora na distribuição de renda, então um aumento de PIB, então aumenta a participação dos lucros na renda, aumenta a renda capitalista. Se aumenta a renda capitalista e o capitalista poupa mais, basicamente o que a gente tem? A gente vai ter um aumento da taxa de investimento e, portanto, um aumento da taxa de crescimento. Aumenta a poupança agregada da economia e, portanto, aumenta o investimento da economia. Ah, mas espera aí, você está falando que poupança gera investimento? Sim, mas é exatamente isso que vai ser questionado depois. Mas aqui eles estão considerando, essencialmente, que no curto prazo, você até poderia contar com um efeito da demanda ali, né? Então seria o modelo keynesiano, ele valeria para o curto prazo. Mas para o longo prazo, o que acontece? Na medida em que você aumenta a demanda, sei lá, você distribui renda e aumenta a demanda por conta disso. Então, na medida em que você aumenta a demanda, ou na hora que você distribui renda, você aumenta a demanda por quê? Porque você vai aumentar a propensão, vai aumentar a propensão não, você vai redistribuir a renda de acordo com os capitalistas e trabalhadores. Os capitalistas poupam menos, os trabalhadores poupam mais, certo? Se os trabalhadores poupam mais, você vai ter um consumo maior. Então, na hora que você distribui renda, aumenta a distribuição de renda, no curto prazo, o efeito não é esse. Isso aqui é uma equação de longo prazo. No curto prazo, o que acontece? Você distribui renda, você diminui o PIB, certo? Ao diminuir o PIB, você está dando mais renda para os trabalhadores. Dando mais renda para os trabalhadores, eles vão consumir mais. O multiplicador keynesiano vai aumentar. Se o multiplicador keynesiano aumenta, então você vai ter aí um efeito negativo na economia. Desculpa, um efeito positivo na economia. Bom, então o que acontece nessa lógica aí, né? Isso vale no curto prazo. Por quê? Porque no longo prazo, está errado aqui, um aumento da demanda, esse aumento da demanda gerado no curto prazo, ele vai ser compensado por um aumento do preço. Então isso aqui está errado. Na verdade, ele vai ser compensado por um aumento do preço. São vários fatores que explicam esse aumento de preço, né? Você basicamente teria aí um efeito de você esse aumento da demanda vai fazer com que você vai distribuir renda, né? Se você distribuir renda, os salários vão ficar mais caros. Os salários vão ficar mais caros, você tem que repassar isso para o preço de alguma forma. Então você vai aumentar o preço do seu produto. Se você aumenta o preço, diminui o salário real. Então, esse aumento de preço vai se reverter numa redução do salário real. Então, por mais que você tenha um aumento do salário nominal, esse aumento do salário nominal não vai se realizar. Ele vai se realizar, vai reduzir o salário real e você vai ter uma redução da demanda que vai compensar aquele aumento inicial. Por outro lado, uma outra ótica, uma outra possibilidade de se ver isso, são várias discussões acerca disso, né? Seria o efeito que você tem de uma oferta inelástica. A gente discutiu isso na aula passada, né? Mas basicamente um aumento da demanda vai fazer com que você utilize mais você pressione a capacidade ociosa, a capacidade da economia, e aí você não consegue aumentar a produção propriamente dita, você vai ter que repassar o preço. Aumentando o preço, você reduz o salário real, que reduz a demanda. Então, com exceção desse errinho aqui, tá tudo certo, tem que esquecer isso aqui. Mas o aumento da demanda, ele tende a elevar o preço, né? Óbvio, o aumento da demanda aumenta o preço. Se isso se realiza, tem uma redução do salário real e uma redução da demanda que compensa essa demanda inicial. No longo prazo, então, vale essa equação. A lógica deles é essa. Mas, aí a Joan Robinson, que já era uma das autoras que defendeu essa lógica, defendeu essa discussão sobre, estava lá em Cambridge, olhou para a equação de Cambridge, ela fala, peraí, essa lógica funciona muito bem numa economia em concorrência perfeita. Quando a gente vai para uma economia capitalista que está numa estrutura oligopolista, e aí ela resgata o Steindl, né, que é um dos principais autores já nos anos 50 que falam sobre isso, você tem capacidade ociosa na economia. Então, o ajuste não é via preço, mas via quantidade. Então, a gente já falou disso também, quando a gente falou da diferença entre manufatura, que o Caldor resgata isso, né?
diferença entre manufatura e setores primários, né? Mas aqui isso aparece explicitamente na na discussão de distribuição de renda. Então, numa economia capitalista, o aumento da demanda gerado pela maior distribuição de renda não se reflete necessariamente em aumento de preço. Por quê? Porque essa economia pode ser uma economia oligopolista e você tem uma margem ali para aumentar sua produção sem necessariamente aumentar o seu preço. O seu preço ele é dado pela equação lá de Lerner, né? Que é sobre a elasticidade de renda, e a elasticidade de renda não está mudando. Desculpa, a elasticidade de preço não está mudando. Então você vai continuar colocando seu preço, fixando seu markup, né? Em cima daquilo, você vai aumentar a demanda, você não vai aumentar necessariamente o seu preço, você vai simplesmente aumentar a sua produção. Você tem capacidade ociosa e pode aumentar a sua produção. Esse que é o segredo. Bom, se você aumenta a produção, a história muda completamente de figura. Porque se o ajuste ele é via produção e não preço, e aí os neocalequianos que vão resgatar o trabalho do Kalec, que falava sobre isso, né? Aí você tem 3 autores principais que fazem isso mais ou menos junto. O Dutt faz isso para a economia da Índia, o Taylor faz para os Estados Unidos e o Rowthorne, lá de Cambridge, faz para a Inglaterra. Né? Os 3 olham para... o Taylor estava no MIT, se não me engano, o Dutt eu não sei onde estava, e o Rowthorne estava lá em Cambridge. E os 3 fizeram uma análise bastante interessante, bastante próxima, né, a discussão desses 3 autores, olhando para isso, para essas hipóteses de se você tem capacidade de ampliar o consumo sem que isso afete os preços. Se você tem utilização da capacidade, você pode absorver via redução da ociosidade, via aumento da utilização da capacidade. O que é a utilização da capacidade? Né? Basicamente, a utilização da capacidade ela é dada pela relação entre o produto e o produto potencial. Então, o que acontece? Eles vão resgatar essa ideia e falar que uma melhor distribuição de renda, ou seja, uma redução no PI, né? Porque o PI, só lembrando, é o Profit Share. Você tem o contrário do PI, que seria um ômega, seria o Wage Share, né? Mas esse PI seria a participação do salário, dos lucros na renda, né? Na medida em que a melhor distribuição de renda amplia o consumo, e os trabalhadores gastam mais, né? Aquela lógica, você tem uma elevação da produção devido à utilização da capacidade. Então, diferentemente do que teorizam Fazinetti, o Caldor e a própria John Robinson, o Dutt, o Taylor e o Rowthorne vão olhar para isso e falar, não, o ajuste é um pouco diferente. Se a utilização da capacidade ela é medida como produto dividido pelo produto potencial, que é dado pelo estoque de capital da economia, produto natural também pode ser, potencial não é o correto, mas vamos dizer assim, um produto que você seria aquela sua capacidade máxima de produção. Então, você tem aqui o produto corrente dividido pela sua capacidade máxima de produção. Isso me dá a utilização da capacidade. Se eu aumento o Y, eu não aumento o preço, eu aumento a minha utilização da capacidade. E aumentando a utilização da capacidade, se eu tenho algum grau de utilização da capacidade disponível, e se espera que economias oligopolizadas tenham algum grau de utilização da capacidade disponível, porque é ali que ele usa o seu poder de oligopólio, né? Porque se ele tivesse concorrência perfeita, ele tem que produzir no nível máximo. Se ele deixar capital ocioso, ele basicamente vai quebrar. Então ele tem que produzir no nível máximo. Já no caso do oligopólio, não. Ele pode produzir, na verdade é vantajoso para ele produzir com utilização da capacidade abaixo de 100%, exatamente porque é aí que ele vai conseguir absorver os choques de demanda, as variações de demanda, e vai conseguir também, isso já numa micro mais avançada, né, vai conseguir também garantir que outras pessoas não ameacem, não tenha um problema de concorrência potencial, né? Ele vai fazer com que os outros fiquem de fora e eles se mantenham no oligopólio. Então, tudo isso é importante para a gente entender, num sistema não walrasiano, ou seja, um sistema que você não tem concorrência perfeita, como que é a absorção da demanda. Bom, como investimento, ele depende positivamente da utilização da capacidade, né? Na medida que você começa a ter uma utilização da capacidade maior, você vai olhar e falar, putz,
Se isso é considerado algo estável, se eu acredito que isso é realmente algo que vai se permanecer no ano que vem, eu vou investir mais para dar conta dessa minha capacidade. Então, eu vou aumentar o meu investimento. Então, qual que é a ideia por trás dessa discussão? A ideia é que o crescimento que é dado pela acumulação de capital, ele não vai ser dado pela equação de Cambridge, mas ele vai ser dado por uma função da rentabilidade do capital, que é dado por R, né? Que é fixa, taxa de juros da economia e tudo mais, né? E o grau de utilização da capacidade, porque quanto maior for o grau de utilização da capacidade, maior é o investimento. Então a gente tem que A2 é maior que zero. O que é alfa 2, né? Esse alfa 2 é maior que zero. Basicamente, esse alfa 2 está medindo o quê? Está medindo o efeito do aumento da utilização no crescimento econômico. Então, qual que é a lógica desses caras? Que distribuição de renda, então, tem um efeito positivo sobre o crescimento. E o Dutt estava lá na Índia, ele estava vendo isso acontecer. O país estava estagnado com concentração de renda. O Rowton estava vendo isso lá na Inglaterra. O Taylor estava vendo isso nos Estados Unidos. Eles estavam falando, olha, o pessoal está falando ali, nessa tal de Cambridge, ou mesmo no MIT lá, o Solon e tal, que o que acontece? Quanto mais você poupa, mais você investe. Se os capitalistas poupam mais do que os trabalhadores, então vamos disponibilizar mais renda para os capitalistas, que aí a gente vai aumentar a taxa de poupança. Só que isso não está se realizando na forma de investimento. Por quê? Porque você está reduzindo o Y, aqui, né? É esse o argumento, você reduz o Y, reduzindo o Y, você diminui a utilização da capacidade. Quando você diminui a utilização da capacidade, você torna o investimento menos atrativo. Basicamente, você não tem demanda para o seu investimento, por isso que é um crescimento pela ótica da demanda, né? Não tendo demanda pelo seu investimento, basicamente, o que acontece? Você tem aí um efeito negativo, reduz o U, né? Como o A2 é maior que zero, você tem um efeito negativo no crescimento. O crescimento vai ser tão menor quanto pior for a distribuição de renda. Então, o aumento do PI, né? Seria o contrário desse argumento aqui. Seria esse argumento, mas o vice-versa dele, né? Um aumento do PI vai reduzir o Y, que vai, por sua vez, reduzir o U, e, por sua vez, reduz o G. Então, o aumento do PI, que é piora na distribuição de renda, né? Você vai concentrar renda, vai piorar o crescimento no curto prazo, porque você vai reduzir o produto no curto prazo, e não vai ter aquele efeito poupança. Ao contrário, vai ter um efeito renda muito maior, que seria esse cara aqui. Você vai diminuir esse cara aqui, esse U. E o investimento, obviamente, depende da utilização da capacidade. Não tem por que pensar que alguém vai investir com excesso de capacidade. Você vai investir quando você tem pressão sobre a capacidade, sobre a sua utilização da capacidade. Então, essa é a lógica que eles colocam, né? E está perfeitamente correta, né? Se a gente for pensar que o investimento ele olha para a demanda dele, então você teria aí, obviamente, o capitalista só investe se ele tiver demanda, então, obviamente, ele só vai investir se ele tiver pressão sobre a utilização da capacidade dele. Quando você pressiona a utilização da capacidade, você aumenta o seu G aqui, você chega a taxas de crescimento maiores. Bom, seria exatamente esse ponto, né? Então, a redução de PI melhora a distribuição de renda, o que aumenta o investimento e gera crescimento no longo prazo, não só no curto prazo. O crescimento de curto prazo afeta o crescimento de longo prazo, como a gente estava falando, né? Bom, o Marlin e o Baduri fizeram uma crítica, não dá para dizer uma crítica propriamente a esses trabalhos, mas eles trouxeram um ponto adicional para essa discussão feita pelo Rowton, pelo Dutt e pelo Taylor. O que eles falam? O que o Marlin e o Baduri fizeram em 1990, esse texto deles? É um texto bem interessante. Eles mostram que os carinhas anteriores ali, né, do slide anterior, eles estavam ignorando o fato de que a rentabilidade do capital, que era dada, né, se a gente olhar aqui, eles falam, a rentabilidade do capital é dada pela taxa de juros, que vai ser dada exogenamente, vai ser dado vai ser um fator macroeconômico ali, dado exogenamente. A rentabilidade do capital, ela embute tanto a distribuição de renda quanto a utilização do capital. Por quê?
Porque na hora que você reduz o PI, na hora que você melhora a distribuição de renda, reduz a participação dos lucros na renda, você diminui também o markup. Então, se a gente olhar para aquele markup lá calculado, que seria, vamos dizer, numa economia que está em concorrência imperfeita, você tem um markup sobre o produto. Se você diminui a participação dos lucros na renda, você diminui o markup médio dessa economia. Você diminui, essencialmente, o lucro capitalista. Diminuindo o lucro capitalista, você diminui o que seria aquele profit share, né? Se você definir essa equação aqui como o que é a rentabilidade do capital? A rentabilidade do capital é dada pelos lucros dividido pelo estoque de capital. Então, o que é a definição, né, de rentabilidade do capital? É o lucro no nível da firma e no nível da economia, né? No nível da firma é o lucro daquela firma dividido pelo capital que ela tem, é a rentabilidade. Isso é a rentabilidade do capital. O P é o lucro, então é a renda do capital, e o K é o capital, então é a rentabilidade do capital, não tem muito segredo. Então você define a rentabilidade do capital desse jeito. Lembrando que o U é isso aqui, e que a gente definiu o C não agora como K sobre Y, mas K sobre Y estrela, por quê? Porque o C ele está olhando para o longo prazo, ele está olhando para o produto potencial, para o nível de produção máxima da economia. Então aqui é uma questão tecnológica, não é uma questão de demanda, né? Então, seu capital em relação ao quanto você tem capacidade de produzir. Então, definindo desse jeito, basicamente, o que a gente tem? A gente tem que a rentabilidade do capital, esse Rzinho, ele é dado positivamente pelo PI e pelo U e negativamente pelo C. O que a gente só substituindo? Isso aqui é só substituindo uma em cima da outra, né? Então, o Rzinho aqui, esse R está medindo? Esse R é uma das funções que você tem, quando um capitalista vai investir, ele olha para a rentabilidade do investimento dele e ele olha para o U, né? Dado o C, imagina que o C é dado, imagina que a tecnologia é dada, você não tem uma alteração tecnológica, então a relação capital-produto potencial, né? O produto máximo da economia é constante. Então, dado esse C, você tem um efeito aqui que é o efeito do π e o efeito do U. Então, se a gente substituir esse Rzinho nessa equação aqui, que antes a gente considerava como dado, né? A gente considerava como esse R barra, que era um R que era dado, se a gente substituir aqui, a gente vai mexer nessa equação e vai ficar uma coisa um tanto quanto diferente. Ela vai ficar positivamente relacionada com o π e positivamente relacionada com o U. Só que o U ele é negativamente relacionado com o π. Então a gente tem aí uma equação que é bastante interessante. Por quê? Porque o aumento do π ele vai ter dois efeitos. Ele vai ter um efeito direto sobre o investimento e sobre, portanto, a rentabilidade, a taxa de crescimento via rentabilidade, mas ele vai ter também um efeito indireto que é via demanda. Você tem dois efeitos da distribuição de renda. Um efeito que deriva exatamente do fato de que ela pode piorar a rentabilidade. Se você aumenta a distribuição de renda, os salários vão ficar mais caros, você vai ter que pagar mais salários para os seus trabalhadores, você vai diminuir a rentabilidade do capital, mas ela tem um outro efeito, que é o efeito positivo, que é o efeito sobre a demanda, sobre o consumo, né? Então, o consumo que no longo prazo vai se tornar investimento na medida em que se isso for absorvido pelo G. Bom, com base nessa equação, a gente pode analisar, então, diferentes cenários. A gente não precisa falar que ou o pessoal de Cambridge está certo, ou o pessoal da equação de Cambridge, né? Ou o pessoal do Cambridge de novo, né? Os novos Caliquianos, ou neocaliquianos, ali você tem o pessoal de Cambridge, o Dutti, acho que se não me engano, estava na... me fugiu o nome da universidade. E o Taylor estava no MIT. Você tem esses caras ali olhando para aquela situação e vendo que se contrapondo à escola clássica de Cambridge. E o que o Marley e o Maduri fazem? Eles juntam as duas coisas. Eles falam, olha, os dois estão corretos. Não existe um ou outro. Vai depender de cada caso. Cada economia vai ter uma realidade.
E aí, basicamente, o que acontece? Se o aumento, vamos dizer assim, B1 vezes ΔY, delta π, for maior que B2 vezes delta U, então o efeito desse cara aqui, do aumento, for maior do que o efeito desse aumento aqui, se predominar esse efeito aqui, basicamente, se predominar o efeito profit share em relação ao efeito demanda, né? A rentabilidade, o efeito rentabilidade predominar sobre o efeito demanda, basicamente, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma situação muito específica em que o aumento do PI, ou seja, uma piora na distribuição de renda, os lucros aumentam, embora gere uma redução do U, vai gerar um crescimento econômico. Então, você tem um regime que ele chama de profit-led, que é liderado pelos lucros. Liderado pelos lucros no sentido de que a piora na distribuição de renda faz com que aumente a piora na distribuição de renda, né? Seria o aumento do PIB, faz com que a economia cresça mais rápido. Predomina o efeito rentabilidade em relação ao efeito demanda. Ou rentabilidade, na verdade, junta as duas coisas, mas o efeito lucro, né? Ou efeito distribuição de renda sobre o efeito demanda. Então, o capital vai se tornar mais, o investimento vai se tornar mais atrativo e vai predominar esse regime aqui, que é chamado de regime profit-led. Nesse caso específico aqui de regime profit-led, se você tem uma melhora na distribuição de renda, é sempre ao contrário, né? Diminuição do PI, uma melhora na distribuição de renda, você tem, por um lado, você vai ter o efeito do PI e por outro, você vai ter o efeito do U. Só que a gente sabe que esse efeito predomina com relação a esse, o que significa que essa economia vai tender à estagnação ou até um decrescimento. E, basicamente, a gente vai ver o que se argumenta em relação a algumas economias de por que elas estão estagnadas. Elas distribuem renda e elas ficam estagnadas. Possivelmente, essa é uma das possibilidades. Por outro lado, se predomina o efeito demanda sobre o efeito rentabilidade ou o efeito lucratividade, lucratividade é mais correto, porque você olha para o PI, é o P dividido pelo Y, né? Então, o lucratividade é basicamente o lucro dividido pela receita. Então, o lucro dividido pela receita, se toda receita é renda, né? Então você teria o efeito lucratividade. Se o crescimento, se o efeito da demanda predomina sobre o efeito da lucratividade, a gente tem, então, um efeito contrário àquele que a gente tinha antes. Uma melhora na distribuição de renda, que significa uma redução de PI, vai gerar um aumento de U, que, no caso aqui, predomina o aumento de U, você tem um crescimento econômico. Então, o crescimento econômico vem da distribuição de renda. Aqui, o crescimento econômico vem da concentração de renda. Você tem essas duas possibilidades. E no caso de você piorar a distribuição de renda numa economia que é wage-led, numa economia que tem essas condições, você diminui o crescimento e gera estagnação. É basicamente o caso que o Dutti estava olhando para a Índia. Ele estava falando, olha, a gente está aqui numa situação em que você está tendo concentração de renda, você está tendo uma redução dos salários em relação aos lucros, os salários estão ficando menores, isso geraria aumento de competitividade na economia e tudo mais, mas a sua economia não está crescendo mais, ela está crescendo menos, está gerando estagnação. E aí, tem um quadro que é bastante interessante, aliás, esse texto é bastante interessante, que é o texto que o Marc Lavoie, que é um dos principais autores nessa linha, que organizou bastante essa discussão, faz, e ele fez para a OIT, né, Organização Internacional do Trabalho, e ele discute como que os países desenvolvidos deveriam agir para sair desse processo de quase que inevitável de concentração de renda e estagnação. E o que ele fala? Ele fala que você tem dois tipos de regimes econômicos. As economias podem ser profit-led ou wage-led. O que seria uma economia profit-led? Seria uma economia em que esse efeito aqui, né, o beta 1, predomina com relação ao efeito beta 2. O que seria uma economia wage-led? Que o efeito demanda predomina sobre o efeito lucratividade.
O efeito do U é maior do que o efeito do PIB. E aí, se a economia faz políticas distributivas pró-capital, então, redução as reformas, né? Basicamente as reformas trabalhistas. Se a economia faz uma distribuição de renda pró-capital, na verdade ela está fazendo o que ele chama de neoliberalismo na teoria. O neoliberalismo essencialmente prega isso. Você flexibiliza o trabalho, flexibilizando o trabalho, você vai ter uma redução dos salários, a economia vai ficar mais competitiva, ficando mais competitiva, os capitalistas vão investir mais, porque estão pagando menos, né, de salário. Então, você vai ter mais lucro por cada unidade de investimento. Se você vai ter mais lucro, você vai ter mais estímulos ao investimento. Então, na teoria, o neoliberalismo é isso. O neoliberalismo se coloca como... ele assume que as economias são profit-led, é isso que ele está falando, e você tem que fazer uma política pró-capital para gerar crescimento. Se você não faz uma política pró-capital, você faz uma política pró-labor, né, que seria pró-trabalho, basicamente você vai estar impedindo a economia de crescer. Por quê? Porque é uma economia que, e é o argumento esse TINA é o There is no alternative, da Margaret Thatcher, né? Ela faz, exatamente, ela olha e fala assim, olha, a gente está numa economia que está estagnada porque a gente paga muitos salários. E isso desincentiva completamente o investimento. Por trás desse argumento tem a tese de que a economia, obviamente ela não olhou para isso, mas ela estava falando que a economia inglesa era uma economia profit-led. É uma economia que quanto mais você reduzir os salários em relação ao lucro, né, essa diminuição de salários, você vai gerar mais crescimento porque o capital, o investimento vai ficar mais rentável e isso vai fazer com que a economia cresça mais. Essa There is no alternative foi muito usado também agora para as reformas na Europa durante a crise europeia aí do começo da década passada, né? Já que a gente está em 2020, na década de 2010, bem que tem gente que fala que 2020 ainda é da década de 2010, 2011 em diante, mas tudo bem. A crise europeia, depois da crise financeira internacional, colocou uma grande questão ali que era a Grécia, a Itália, a França, principalmente Grécia, Itália, Espanha e Portugal, né, os PIGs, eles tinham que fazer reformas pro-labor, pro-capital, porque eles estavam pagando salários muito altos e a Alemanha, o argumento é que a Alemanha tinha feito isso e hoje a Alemanha conseguia crescer a taxas bastante elevadas. Então, there is no alternative. Eles tinham que fazer essas reformas pro-capital, senão eles iam gerar o que a gente viu aqui, que era essa estagnação, né? Porque eles assumiam que a economia estava desse jeito, ela funcionava desse jeito, e se você faz uma política a favor dos salários, você gera crise econômica. Se você faz uma política a favor dos lucros, você gera crescimento econômico. Bom, por outro lado, e aí é o argumento do Lavoie, o que acontece? As economias em geral são wage-led, não profit-led. Predomina esse efeito sobre esse. Predomina o efeito demanda sobre o efeito rentabilidade. E o neoliberalismo, na prática, foi exatamente fazer políticas pró-capital em economias wage-led. Em economias cujo regime é um regime em que seria esse regime aqui, né? Isso aqui é o regime econômico, regime em que predomina o efeito do beta 2 sobre o efeito do beta 1. Se você faz isso, você gera instabilidade, você depende essencialmente de fatores externos para crescer, então você depende essencialmente de um maior endividamento da economia ou de exportação. Você não consegue gerar o crescimento pelo próprio consumo, né? Então você teria aí um efeito negativo na economia. E o exemplo que ele usa para mostrar o caso em que o contrário aconteceu é exatamente o período da era de ouro do capitalismo pós-guerra. O que aconteceu nessa era de ouro do capitalismo pós-guerra? De 1947 até por volta de 73, até o primeiro choque do petróleo, as economias europeias, em especial as economias desenvolvidas, elas fizeram um baita processo de distribuição de renda. Aumentaram muito os benefícios dos trabalhadores, né, o welfare state,
mas aumentaram muito a razão salário-lucro e a participação dos salários na renda. Reduziram a participação dos lucros na renda. Ou seja, mexeu nesse PI aqui, né? Se você pegar vamos dizer assim, a compensação total do trabalho, que inclui social welfare, toda aquela parte de o que seria aqui o FGTS, que inclui todo o INSS, todos os benefícios que os trabalhadores recebem, aposentadoria e tudo mais. Se você pegar esse montante aí, você está fazendo com que os trabalhadores consumam cada vez mais. Você está distribuindo renda para eles, você está aumentando desculpa, está diminuindo esse PI, falei aumentando, está diminuindo esse PI, você está fazendo com que os trabalhadores produzam cada vez mais, consumam cada vez mais. Então, embora você diminua a lucratividade, você aumenta a demanda. E aí predomina o efeito beta 2 sobre o beta 1. E o que ele está argumentando é que nesse período, esse período pós-guerra, o que se viu foi, em economias que tinham esse regime, em que predominava esse caso, você fez políticas pro-labor. E isso gerou crescimento. Bom, para concluir essa lógica de raciocínio, eu vou mostrar essa tabela que eu acho que é bem interessante, feita pela Onara e pelo Dalanis, que mostra, essencialmente, tenta calcular esse efeito para alguns países. Então, para a zona do euro, né? Então, Alemanha, França, Itália, né? O total da zona do euro para Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, Canadá, todos os países aqui. Não tem Brasil, né? Mas esse cálculo existe para o Brasil também. Não dá muito diferente disso. Eu posso mostrar também depois. Mas o que a gente vê? Você tem dois efeitos de curto prazo sobre a economia. O efeito sobre o consumo e o efeito sobre o investimento. O efeito sobre o consumo, ele deriva essencialmente do fato de você distribuir renda. Distribuindo renda, você, no curto prazo, vai aumentar o consumo. Porém, o efeito sobre o investimento é que no curto prazo, se você distribui renda, no curto prazo você vai reduzir o investimento. Então, o que eles calculam? Eles veem que um aumento de 1 ponto percentual, então, se o lucro na renda antes representava 50%, você aumentar para 51%, então, aumento do share of profits, profit share, né? Então, você aumentou em 1 ponto percentual. Lembra o que é o ponto percentual? Então, aumentou em 1 ponto percentual a participação dos lucros na renda. O que acontece com a economia? Você tem um efeito negativo sobre o consumo. Essencialmente, obviamente, né? Porque você está tirando renda de quem consome mais, você vai ter um efeito negativo sobre o consumo. Por outro lado, você vai ter no curto prazo um efeito positivo sobre o investimento. Porque no curto prazo, o investimento vai se tornar mais rentável. Exceto nos Estados Unidos, que isso praticamente compensa. Na Turquia também. Na verdade, quando ele considera que se não é estatisticamente significante, ele coloca igual a zero. Então, o efeito no curto prazo sobre o investimento seria esse. Sobre a demanda agregada como um todo, o efeito é negativo. O que significa que as economias são essencialmente wage-led. Significa que as economias são lideradas pelo salário. Então, a piora na distribuição de renda tem um efeito negativo sobre a demanda agregada das economias. É isso que ele está mostrando. Eles calcularam e mostraram nessa tabela. Então, se a gente olhar só para consumo e investimento, considerar uma economia fechada, né? Lógico, o governo não vai entrar aí porque o governo vai fazer medidas, ele não é sensível à distribuição de renda, né? Mas, olhando para uma economia fechada que tem consumo e investimento, você tem esse efeito sendo negativo em praticamente todas as economias, na verdade, em todas as economias. O que eles adicionam, e que é extremamente importante, que é o argumento que deve ser considerado, é o fato de que, na medida em que você reduz os salários, você aumenta a competitividade internacional dessa economia. Por quê? Porque você vai poder produzir mais para exportar mais. Fazendo isso, é natural que o efeito líquido sobre as exportações líquidas, o efeito sobre as exportações líquidas, né, seja positivo. Então, piorar a distribuição de renda tem um efeito positivo sobre as exportações. Primeiro, porque você vai consumir menos, você vai importar menos. Você vai consumir menos, grande parte do consumo é de bens de... grande parte das importações é de bens de consumo, você vai importar menos. Mas principalmente porque você vai se tornar mais competitivo via preço, vai conseguir reduzir seu preço e vai conseguir exportar mais
e vai competir mais com suas importações, competir mais com as outras economias. Então é natural que o efeito seja positivo sobre as exportações. O efeito líquido disso tudo sobre a economia aí se torna variável. No caso da China, por exemplo, a gente tem um efeito bastante positivo. No caso dos Estados Unidos, a gente tem um efeito bastante negativo. No caso da zona do euro, razoavelmente negativo. No caso da África do Sul, um efeito positivo. A Argentina, um efeito positivo. México, positivo. Então, você tem alguns países, Canadá, Austrália, que a piora na distribuição de renda tem um efeito positivo, impulsionado principalmente pelo acréscimo aí do C, né? Que seria as exportações líquidas. Seria esse E, né? Aqui seria a continha E, coluna E. A coluna E me mostra isso. Então, eu tenho aí alguns fatores para discutir distribuição de renda e seus efeitos positivos e negativos. O efeito lá do Marlin Baduri estava olhando para isso, né? Estava olhando para a demanda doméstica. Se a gente olhar para isso, em geral não, todas as economias têm uma demanda doméstica que é positiva. Então, você tem uma melhora na distribuição de renda gerando um aumento na demanda agregada. Isso faz com que aumente o investimento no longo prazo e, portanto, gere crescimento. No caso da gente acrescentar o fator exportação aí, você tem um efeito positivo, um efeito negativo, né? Sempre a melhora da distribuição de renda tem um efeito negativo e a piora tem um efeito positivo. Significa basicamente o quê? Que o aumento dos lucros na renda vai fazer com que você exporte mais. Por quê? Porque você vai pagar menores salários e, portanto, você vai ter possibilidade de ser mais competitivo internacionalmente. Sendo mais competitivo internacionalmente, você vai exportar mais e importar menos. Isso vai compensar em alguns países, em outros não. Em geral, em países grandes, não. Em países pequenos, isso é compensado. Então, na verdade, a China aqui é uma exceção, né? É um país grande, mas que tem esse efeito positivo, exatamente porque é um país que foi, que a gente chama de export-led, orientado pelas exportações. As exportações foram, só a gente olhar aqui, é extremamente alto o efeito das exportações, né? A piora na distribuição de renda tem gerado muito crescimento das exportações chinesas, porque ela competiu essencialmente por preço nesse período. Economias mais desenvolvidas, como Alemanha, França e Itália, elas não competem tanto por preço, né? Elas competem muito mais pela qualidade dos produtos. Então não adianta você pagar um salário mais barato, que você não vai se tornar mais competitivo. Você precisa, e aí tem um texto bastante interessante do Storm e do Naspad, em que eles fazem uma análise desses países e falam, não, olha, em países desenvolvidos, por que a gente tem esse efeito aqui não sendo compensado? Tudo bem, você até tem um efeito positivo sobre as exportações, mas ele não é suficiente para compensar o efeito negativo sobre o mercado interno. Ele é bem pequeno, né? Se a gente comparar esses efeitos aqui, são bem menores do que esse, por exemplo, 5, 2, 0,5, né? 2, aqui a gente está falando de 0,96. 0,057, né? Então, qual que é a ideia dessa aula? Basicamente, o que a gente olhou? A gente olhou para diferentes perspectivas acerca de como a distribuição de renda pode afetar o crescimento. Lá no comecinho, quando se começou a discutir isso, chegou-se à conclusão de que, por conta dos capitalistas pouparem mais com a piora na distribuição de renda, você vai distribuir mais renda para os capitalistas, como eles são eles quem poupam, né? Então, na medida que são eles quem poupam e, portanto, quem investem, na medida que você distribui renda em favor dos capitalistas, você piora a distribuição de renda, você gera menos crescimento. Não, desculpa. A distribuição de renda, na medida que você piora a distribuição de renda, você gera mais crescimento. Então, a distribuição de renda afeta negativamente. Quando a gente insere a noção de concorrência perfeita e, portanto, capacidade ociosa, a gente vê que exatamente o contrário acontece, né? Então, aquele modelo do Dutti, do Taylor e do Walton, basicamente o que a gente tem é que o aumento da demanda gerada pela distribuição de renda faz com que gera crescimento da demanda, que é absorvido pela capacidade,
você tem capacidade ociosa, você pode absorver. Isso gera aumento da renda, da produção. Gerando aumento da produção, gera aumento do investimento. Gerando aumento do investimento, você tem, então, um crescimento maior quanto melhor for a distribuição de renda. O terceiro ponto que a gente viu é que exatamente você não tem um efeito determinístico aí, de piora ou melhora. Tem um efeito duplo. Por um lado, você aumenta a demanda, por outro, você reduz a margem, você reduz a lucratividade. Então, aumentando a demanda e reduzindo a margem, a gente tem dois efeitos. E o efeito líquido varia de caso para caso, principalmente, aí, lógico, quando a gente considera que as economias são abertas, que elas exportam e importam. Se a gente olhar para esse último gráfico, é isso que a gente está falando. Você tem países que têm um efeito positivo, da piora na distribuição de renda, e países cujo efeito é negativo. Então, você é um pouco complicado esse mais e menos, porque a gente está falando da piora da distribuição de renda, né? Então, é aumento dos lucros na renda. Mas é isso, basicamente, o que a gente tem aí é o que a literatura conclui é que ela é inconclusiva, então não tem nada a priori que você possa dizer, e a gente precisa usar da econometria, a gente precisa usar de uma análise matemática, ou uma análise, não, matemática não, mas uma análise estatística, para conseguir avaliar qual tipo de país que a gente está falando. Se for um país como é a Alemanha, distribuir renda não vai fazer com que, piorar a distribuição de renda ou fazer políticas pró-capital não vai fazer com que melhore a situação da economia. Na verdade, vai acontecer o contrário, né? A gente vai ter aquela situação que a gente viu lá, que é o neoliberalismo na prática. Quando a gente tem uma economia como era a chinesa nos anos 80, quando começam as análises, né? Mais recentemente, talvez não seja isso que a gente verifique. Quando a gente tem economias que têm essa condição de que as exportações têm um peso muito grande, e principalmente, ponto central aí, é que as exportações dependem muito do nível de preços da sua produção, essencialmente o que a gente tem é um resultado contrário àquele que se chegava aos países desenvolvidos, na Alemanha, Estados Unidos. Qual que é o resultado? É que, de fato, uma piora na distribuição de renda pode gerar mais crescimento. Políticas pró-capital podem gerar mais distribuição de renda. Bom, pessoal, é isso. A gente conclui a aula de hoje, então, como a última, né, a aula derradeira do curso de Macro 3, deixando em aberto, obviamente, os resultados, exatamente porque o que eu queria mostrar para vocês é que não existe um certo e o errado, existem diferentes perspectivas, e mesmo dentro dessas diferentes perspectivas, existem algumas que estão mais certas, outras estão mais erradas, dependendo do caso a caso. A gente tem que analisar os casos. E por isso que o trabalho de vocês é analisar cada um dos casos, cada um dos países, e tentar identificar nesses países qual o modelo que vale mais, qual o modelo que explica melhor, qual é a visão que explica melhor. Se vocês forem ver, a gente teve várias visões aí de crescimento econômico, a gente não tem uma visão única. Mas é isso, pessoal. Até a próxima aí. Não sei se terá, mas não devo. Um abraço. Tchau, tchau.